bem-vindos. Desculpa a demora para postar vídeo, eu sei que eu tô faltando aí com vocês, mas enfim, vão vir mais vídeos agora e eu tô com um assunto aqui que tá no meu coração que eu preciso botar pra fora. Há um tempo atrás, eu me envolvi com uma discussão aí na internet, no YouTube. Um cara brasileiro, que na verdade não é brasileiro, desculpa, ele é alemão e ele é casado com uma brasileira e ele fala português, e aí ele fala bastante pra galera do Brasil, como é que é a vida aqui na Alemanha e tal. E aí ele começou a criticar bastante aí, essa vinda dos exilados aí, do pessoal da Síria, do pessoal aí que tá fugindo da guerra. Que foi numa grande discussão aqui na Alemanha durante muito tempo, como é que vai ser feito para poder integrar essas pessoas todas que estão vindo traumatizadas por causa de uma guerra, que são mulheres, são crianças, são jovens, e são pessoas sem perspectiva, e são pessoas de outra religião e tal. E aí, resumindo assim, qual foi a grande discussão? Esse cara, ele começa a colocar no vídeo, de uma forma bem sutil, entendeu? Que essas pessoas não têm nada a ver com a cultura cristã alemã, entendeu? E que por isso elas não vão se integrar. E elas, realmente existe um número muito grande, por exemplo, você vê, por exemplo, os turcos que moram muito tempo aqui na Alemanha, muitas vezes têm dificuldade de se integrar. Eles vivem em guetos e muitas mulheres não falam alemão, até de outras gerações, entendeu? Existe uma certa dificuldade que tem a ver com as diferenças culturais, tá? Mas isso não quer dizer que não existam muitos turcos, e muitos libaneses e muitos árabes que se integrem à sociedade. E existem muitas gerações que começaram aqui, que nasceram aqui e que sabem falar alemão, e que estão integradas e que estão politicamente engajadas e tal, né? Mas enfim, aí, de uma forma geral, ele coloca esse cara aí no YouTube. Depois eu vou botar um link aqui embaixo pra vocês verem o vídeo dele. E aí aproveita pra vocês me darem a opinião de vocês, tá? Ele coloca sutilmente que essas pessoas que estão vindo pra cá, muitas vezes elas são analfabetas, que elas não têm educação, e que essas pessoas não vão contribuir pra economia do país. Concordo plenamente, entendeu? É claro que a Alemanha tem interesse, como um país desenvolvido, de estar recebendo engenheiro, médico, gente com uma formação melhor, entendeu? Até para poder desenvolver a economia do país. Não há interesse que pessoas venham para cá para fazer simplesmente faxina. Você tá entendendo? Uma pessoa que não tem um nível intelectual mais elevado. Mas a gente está falando de uma situação que é uma situação fora do contexto normal. É uma situação de guerra. Essas pessoas estão fugindo de guerra. Essas crianças, gente, eu fiz um trabalho voluntário, eu fui num órgão que está recebendo essas pessoas exiladas, na época, no ano passado, e eu trabalhei com crianças e eu vi marca de tiro, eu vi marcas, isso eu tô falando de marcas corporais, sem contar com as marcas psicológicas dessas pessoas. É claro que há uma dificuldade muito grande de integrar essas pessoas, não só com relação à língua, elas têm problemas também psicológicos muito grandes. E na minha opinião, eu tô dando aqui única e exclusivamente a minha opinião, você deixar de estender a mão para essas pessoas é muito complicado, você tá entendendo? Eu acho que chega a ser desumano. Quando a gente pensa na história da Alemanha, tá? A Alemanha tem uma história, depois da Segunda Guerra, o mundo inteiro, quando a gente fala da Alemanha, de uma forma assim, bem generalizada, associa a Alemanha a uma imagem negativa e uma imagem do nazismo, tá? Pra você ter uma ideia, uma vez eu tava falando com um amigo meu, assim por Skype, e ele tava no trabalho, e atrás tinha um cara passando, assim, um cara do trabalho dele, e aí viu que ele tava falando com a Alemanha. Aí o cara pegou e falou assim, fez aquele gesto e falou, hi, aquilo ali que eu não posso nem falar, que é o gesto nazista, entendeu? Então assim, pra você ver, a pessoa fala, tá falando com a Alemanha, você vem da Alemanha, e já acha que associa ao nazismo. Então a Alemanha, ela tem essa imagem muito negativa e ela tem uma preocupação muito grande em mudar essa imagem, entendeu? Até porque as pessoas aqui não gostam disso, não gostam desse passado, não gostam dessa conexão que existe com antepassados, com, sei lá, bisavôs, tataravôs deles, que nem tem mais nada a ver com a vida deles, mas carrega-se toda essa energia, toda essa história, esse peso histórico com relação ao nazismo, tá? Então aí você vem uma mulher, gente, eu não sou cristã, eu não sou a favor da Angela Merkel, você tá entendendo? Tenho lá, também não sou comunista, sabe? Não tô aqui defendendo política nenhuma. Agora, o que a Angela Merkel fez
você pode criticar ela em todos os aspectos, mas ter acolhido essas pessoas, de uma forma ou de outra, fez com que a imagem da Alemanha não seja mais uma imagem de pessoas que não toleram diferentes. Eu acho que ela passa para o mundo uma imagem de que a Alemanha, ela é uma Alemanha de hoje, é uma Alemanha mais tolerante, é uma Alemanha que está aberta para ajudar, entendeu? Uma Alemanha de economia forte, mas que não está aqui também só para pisar e explorar os outros países. Não, é uma Europa unida e é uma Alemanha que mudou e que tem uma outra mentalidade, que está aberta também para acolher quando há necessidade, entendeu? Então eu achei incrível quando ela fez isso, eu fiquei super fã dessa atitude dela, entendeu? E fiquei com muito orgulho de eu morar na Alemanha e ter um país que está de braços abertos para as pessoas que estão precisando. Eu achei de uma humanidade muito grande. E se você parar para pensar, gente, vamos imaginar que nada disso tivesse acontecido, que a Alemanha nem a Europa tivesse aberto de uma certa forma os braços para essas pessoas, e vamos supor que eles tivessem construído um grande muro, como o Trump está querendo construir um muro lá para os mexicanos não entrarem mais nos Estados Unidos. Então vamos supor que aqui na Europa construísse um grande muro, entendeu? Para esses exilados, eles ficarem do outro lado do muro. Eu acho que daqui a uns 10 anos, assim, uns 10 anos, 20 anos, nos livros de história do Brasil e do mundo, a gente ia aprender o massacre que a Alemanha e que a Europa fez com esses exilados. Lembra daquela época que tinha aquele muro? Ficaram todos os exilados assim do outro lado do muro e iam morrendo um atrás do outro, de sede, de fome, de doença, as crianças, as mulheres, tudo morrendo, e o outro pessoal do outro lado do mundo vivendo na economia ótima, como se nada tivesse acontecido. Então, imagina uma história dessa, mais uma tristeza para a Alemanha, né? Olha só, matou mais um monte de gente indiretamente. Você tá entendendo? Então, para pensar, gente, isso é desumano, isso é patético. E sabe o que mais me irrita nessa história toda? É que nesse discurso contra esses exilados, ele é um discurso, assim, às vezes muito suavizado, gente. É uma coisa assim, mas as pessoas estão vindo fazer o quê? Que eles são analfabetos. Gente, não é porque a pessoa é analfabeta que a pessoa não tem direito a uma vida, que ela não tem direito a ter uma perspectiva de vida. Você tá entendendo? Então existem valores entre pessoas, um que é um analfabeto, outro que é mais... que estudou, então ele tem mais valor, entendeu? É claro que quando a gente está falando de uma economia aberta, é claro que a Alemanha, assim como o Brasil, como qualquer país, quer que os imigrantes venham imigrantes desenvolvidos, que venham para aquecer a economia, claro, mas a gente está falando de uma outra situação, a gente está falando de uma situação de guerra, você tá me entendendo? Enfim, aí eu escrevi para esse cara, e aí embaixo vieram 500 mensagens, e o mais incrível dessas mensagens é que existiam mensagens de muito preconceito, de uma carga, uma energia muito negativa, falando que eu era ingênua, entendeu? Que a gente não tem que ser politicamente correto, entendeu? Que essa ideia do politicamente correto vai acabar com a Europa, vai acabar com a cultura alemã. Gente, o que é uma cultura? Uma cultura não é uma coisa estática, você tá entendendo? Não pode, uma cultura, como que acaba uma cultura? Toda cultura, ela tá em movimento, ela não é uma coisa, a gente não é uma coisa. A gente tá aqui, de repente, nessa cultura, e aí chegam, vamos supor, portugueses, chegam ingleses, e aí eles influenciam essa cultura. A cultura brasileira é uma cultura mixigenada. Por quê? Porque tem uma influência da cultura africana, assim como no sul do Brasil você tem uma influência da cultura alemã, entendeu? Então, em cada parte do Brasil você tem influências de outras culturas. E aí, o Brasil, isso que faz com que o Brasil tenha tantas culturas juntas e seja tão rico, e seja o Brasil que ele é. A partir do momento que vão vir outras culturas para a Europa, a cultura vai mudar, entendeu? Como ela sempre mudou, como ela sempre teve influências. A gente sempre sofre de influências, entendeu? Então é patético dizer que vai acabar com a cultura cristã, entendeu? E uma coisa assim que me incomoda muito, entendeu? Nós temos que incentivar para que as pessoas que venham para a Alemanha sejam pessoas de origem cristãs, ou que sejam descendentes de alemão, porque aí tem o sangue alemão. Essa coisa do sangue, isso é uma coisa assim,
antiquada, gente. Isso é uma coisa antiquada. Vamos falar de raça? Raça quem tem é cachorro. Gente, não tem raça. Sangue não é azul. Se cortar, o sangue é vermelho. E é de todo mundo vermelho. Não existe isso de sangue azul. Isso é patético. Isso ficou no passado. Isso morreu, gente. Esquece essa merda. Entendeu? Então aí começa um monte de gente que, sei lá, que parece ser meio neonazista no Brasil. Uma coisa que não tem sentido nenhum, entendeu? Se você é descendente de alemão, meu querido, pode ter certeza que você é descendente de alemão. Tu não é alemão, cara. Tu é brasileiro e descendente de alemão. Você tá entendendo? Então não se comporte como se você fosse um alemão puro. Você tá entendendo? Porque você não é. Todos nós somos misturados. Inclusive, muitos alemães que moram aqui são uma mistura de polonês com sei lá da onde que vem esse povo. Você tá entendendo? Ele não é alemão puro. O que é ser um alemão puro? Você tá entendendo? O que é pureza? Entendeu? Que palhaçada é essa? Isso me irrita profundamente. Há pessoas que vivem fora da realidade. Entendeu? Pessoas que moram, de repente, no Brasil e se acham alemães. Entendeu? E se acham assim, numa situação, entendeu? De defender a cultura alemã e de defender, assim, com unhas e dentes, entendeu? Como se ele chegasse aqui na Alemanha e não fosse sofrer preconceito dessas pessoas que pensam exatamente como ele. Então, porque essa que é a realidade. Porque você chega aqui na Alemanha e você fala com um pouquinho de sotaque, você é estrangeiro, meu querido. Tu não é alemão, não. Não pense que você tem um passaporte alemão e que você vai sair abalando aqui, entendeu? Como se você fosse alemão. Não, é só você abrir a tua boquinha e mostrar um pouquinho de sotaquezinho brasileiro que já vão perceber que você é estrangeiro. E estrangeiro é tudo no mesmo saco, meu querido. Se você for pensando nessa linha, você tá entendendo? Ah, essa linha dos estrangeiros que vão acabar com a cultura alemã, entendeu? Você vai na linha dos estrangeiros, você não vai na linha dos brasileiros só porque você tem o passaporte alemão. Você é estrangeiro. Então, o nazismo, ele começa assim, bem sutil. Se você for, assim, estudar um pouco da história do nazismo, ele é assim, ele começa assim, sabe o que acontece? A economia tava indo mal, aí, de repente, assim, você ouvia falar que o seu tio-avô foi pro hospital pra fazer um exame, aí de repente morreu do coração. Mas ele foi fazer o exame do fígado e daí morre do coração. Mas como assim ele morre do coração? Sei lá. Aí você ouve a vida também, eu começo a ouvir que o avô do fulano também foi fazer um exame no hospital e morreu. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles pegavam os velhos, assim, sutilmente, e davam um jeito de matar eles no hospital, entendeu? E diziam que tiver um ataque do coração. Começou assim. Depois começa que a economia tem que rodar, entendeu? E aí tinham também aqueles caras que eram deficientes mentais. Os deficientes mentais. Aliás, a história das câmeras de gás, ela começa nas instituições onde viviam os deficientes mentais. Elas começam lá no Keller, no porão dos deficientes mentais. Entendeu? Que eles começam a testar as câmeras de gás com os deficientes mentais. Por quê? Porque eles não estavam produzindo para a população. Não traziam dinheiro, só traziam gasto para a população. Então eles começam vamos acabar com o que é gasto. Então, porque a economia precisa crescer, porque a gente só pensa na economia. A gente pensa na economia, inclusive, antes do ser humano, na pessoa. Você tá entendendo? Esse é o problema. Esse é o problema quando a gente pensa bem leve. Vamos pensar assim, bem leve. Vamos mais aí, posso mostrar propaganda pra vocês nazistas. Desde o início do nazismo, o nazismo não é ainda assim o que ele representa pra gente hoje. Entendeu? Aí tem assim uma propaganda de um cara, de um enfermeiro segurando uma cadeira de roda com um velho sentado. Aí em cima vem escrito assim, esse senhor de, sei lá, 70 anos, ele custa sei lá quanto pro Estado, porque ele tá aposentado. Você tá entendendo? Assim, quase como fazendo uma crítica pras pessoas, tipo, esse cara não era pra estar vivo. E aí o que eles fazem? Eles começam exatamente nessa época a matar as pessoas idosas, porque eles não estavam produzindo pro Estado, só estavam trazendo gastos. Então começa matando idoso, começa matando deficiente mental, entendeu? Aí depois começa a matar judeus e aí começa a guerra. E aí vira o nazismo, que é essa coisa horrorosa que a gente viu. Mas aí o negócio já tomou uma proporção tão grande que a população não tinha mais como segurar aquilo ali, porque vira uma bola de neve. Começou sutilmente e aí se transforma numa grande bola de neve e aí começa a se matar enlouquecidamente, como se o ser humano não tivesse valor. Então, cara, antes de você começar a falar que não é pra juntar, que não é pra ajudar nada, que essa cultura, a outra cultura é melhor,
ou que essa pode ou não pode vir para a Alemanha ou para a Europa, começa a pensar que essas pessoas que são seres humanos, você tá entendendo? Aí tem terrorismo. Cara, tem terrorismo porque tem um cara perigoso, então tem que descobrir quem é o cara perigoso e botar esse cara perigoso para fora. Se tem um cara, mas tem mais violência. Bem, eu escutei na rádio ontem que a violência aqui em Berlim diminuiu com relação ao ano retrasado. Ao ano passado. Desse ano para o ano passado, diminuiu. Você tá entendendo? Então, assim, tudo é muito relativo. Vamos tomar cuidado com essa coisa de generalização e dizer que piorou, que tá mais violento. Você tá entendendo? E se tem pessoas violentas, e se tem pessoas perigosas, e aí, agora, hoje, eu vi no jornal que estão facilitando para essas pessoas que são mais perigosas, que têm conexão com o terrorismo, para que elas sejam mandadas embora do país, da Alemanha, de uma forma mais rápida, estão tentando facilitar essa burocracia, entendeu? Então é isso que tem que fazer, é eliminar com o perigo, com as pessoas que são perigosas, que eu não tô falando que tem que ficar aqui, porque eu não sou a favor de terrorismo, mas não deixar de ser humano. E eu tenho muito orgulho de morar na Alemanha e tenho muito orgulho da Alemanha hoje passar para o mundo essa imagem, a imagem de uma Alemanha boa, de uma Alemanha que está aberta para acolher. Sei lá, tô de saco cheio disso, tô com o saco cheio dessas pessoas radicais. Desculpa aí, tá? Então tá, um beijo, tchau.